Bom, queria agradecer a todos pela presença, agradecer de antemão meus companheiros pacientes, tolerantes de grupo aqui. Já peço desculpa e meu muito obrigada. Hoje a gente, para dar continuidade do pós-asco da Oncologia Dora, a gente vai falar sobre o pós-asco de cabeça e pescoço. E para isso eu tenho aqui meus colegas, a doutora Fabiane, de Brasília, o doutor Luiz José, do Recife, e a nossa musa head da cabeça e pescoço, Milena Mack. A gente vai começar com a doutora Fabiane, porque ela vai ter um compromisso hoje, então a gente vai começar com ela. Eu acho que queria agradecer a presença de todos e, sem mais delongas, para a gente começar logo, Fabiane. Vocês estão vendo minha tela? Boa noite. Sim, boa noite, doutora, tá certinho. Obrigada, agradecer a Rafa, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, falar de um assunto que eu amo, que é câncer de cabeça e pescoço. Os 2 primeiros estudos não mudam prática clínica, mas são bastante interessantes para quem, na era da imunoterapia para câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente vai começar. O primeiro dele, o 6007, é o tratamento com neoadjuvante com imunoterapia com nivo, associado a carbo e taxol, seguido por estratificação da quimio-rádio como tratamento principal, a depender da resposta à neoadjuvância. É o Dependent Trial. Então, a gente já sabe de antemão que a imunoterapia, o papel dela está mal definido na neoadjuvância, e que em pacientes com carcinoma de cabeça e pescoço HPV negativo, infelizmente, a taxa de resposta ainda é muito baixa, com toxicidade considerável, principalmente a disfagia. A atividade do anti-PDL1 no câncer metastático já é bem reconhecida e estabelecida. Então, esses novos estudos estão trazendo para a neoadjuvância, que a gente pode fazer antes da metástase. O grupo de Chicago já tinha o estudo, e a ideia é o nivo como QT mais quimioterapia neoadjuvante, seguido de quimio-radioterapia através de 2 grupos, aquele que vai ter uma boa taxa de resposta, versus aquele que tem uma resposta menor de 50%. Então, é um estudo fase 2, em pacientes, estadiamento localmente avançado e que não sofreram nenhuma terapia anterior. O objetivo principal é avaliar a redução da dose de radioterapia para diminuir a toxicidade a longo prazo. O desenho de estudo é simples e claro, são 3 ciclos de imuno com nivo associado a carbotaxol a cada 21 dias. E, após esses 3 ciclos, temos 2 grupos de estratificação. Aquele grupo de pacientes que teve uma redução tumoral maior de 50% através do RECIST 1.1, receberam a dose de radioterapia descalonada, menor, de 6.600 citigrays. Inclusive com exclusão de algumas cadeias linfonodais cervicais eletivas. O segundo grupo, que a redução não foi tão expressiva, menor de 50%, receberam, então, a dose padrão de 7.000 a 7.500 citigrays. O nivolumab continuou como manutenção a cada 4 semanas durante 9 meses. Endpoint primário foi a resposta profunda, então a ideia aqui é a proporção de pacientes com redução significante era o endpoint, era o objetivo principal do estudo. O PDL1 foi avaliado por CPF através de imunistoquímica. Resultados. 36 pacientes elegíveis no período de setembro de 2019 a junho de 2022, idade média de 59 anos, a maioria homem, né, 22% do sexo feminino, 80% 20 anos, fumantes com 20 maços de cigarro ano, 39% do tipo histológico topografia cavidade oral, 19% orofaringe, 25% laringe e hipofaringe, 78% T3 e T4
e 78% N2 ou N3, então doença localmente avançada. O PDL1 foi avaliado e estava presente em maior que 1 em 58% dos pacientes por CPS. Resultados. Então, estudo expressivo com resposta profunda de 54% e resposta global de 89%. O estudo atingiu o endpoint principal, então a meta foi atingida. A estratificação, a 54%, que equivale a 19 pacientes dos 36, tiveram a redução do seu tratamento porque tiveram uma boa taxa de resposta, versus 16 pacientes com a dose padrão. Sobrevida em 14 meses, apesar do tempo curto, foi assim, um valor expresso para a gente importante, de 64% de resposta. Sobrevida global de 76% nesse período, e a estratificação de acordo com a resposta. Então, aquele grupo de pacientes em 2 anos, que teve uma resposta excelente, maior de 50% na neoadjuvância e que teve a sua dose reduzida, teve uma sobrevida mediana de 79%, versus aquele outro grupo que ficou na dose padrão de 46%. Enquanto a sobrevida global, o grupo de pacientes que tiveram a dose reduzida de radioterapia teve uma taxa de 86% de sobrevida global, versus a dose padrão de 67%. Um paciente morreu por progressão durante o tratamento de químio e imunoneoadjuvante. E interessante também que nesses 2 anos de estudo, o controle de doença metastática, de doença sistêmica, foi 100% no grupo que teve a radioterapia desescalonada, versus 63% no grupo de pacientes que teve o tratamento com dose padrão. Loco regional, como era de se esperar, apesar do estudo ainda estar em dados preliminares, o grupo com dose de radioterapia menor teve uma redução de 85% versus um controle local de 92% no grupo padrão. Também, como era de se esperar, o PDL1 maior que 1 teve uma resposta profunda de 75% versus os pacientes com CPS menor que 1, que foi apenas de 27%. Conclusão desse primeiro estudo, então, quimioterapia e nivolumab na neoadjuvância realmente levam a uma boa taxa de resposta profunda, levando ao grupo com redução de dose e sendo favorável em relação à sobrevida e controle loco-regional. A expressão de PDL1 é fator preditivo para câncer de pescoço, a gente entende isso claramente no HPV positivo, agora trazendo também para o grupo a HPV negativo na neoadjuvância, e ainda está muito precoce falar de toxicidade tardia, são apenas 2 anos. Esse é o primeiro estudo, a gente faz a discussão no final. Vou partir agora para o segundo estudo, que é muito bacana, porque foi liderado por uma brasileira, a Renata Ferrarotto, e é um estudo desafiador, porque ele se propõe a tratar câncer de laringe sem radioterapia ou sem cirurgia, que é o que a gente faz tradicionalmente a vida inteira. Então, a ideia aqui é tratar exclusivamente unimodal com quimioterapia e imunoterapia. Então, ainda falando que o goal para a gente em carcinoma de laringe é sobrevida e preservar órgão. Então, a gente luta por isso todos os dias em consultório com os nossos pacientes, né? Lembrando que cirurgia e radioterapia tem morbidade, mesmo com melhora da técnica, a gente ainda sofre muito a longo prazo com disfagia, principalmente nos nossos pacientes, e obviamente em laringe a disfonia. Esse grupo, anteriormente, teve um estudo que incluiu um grupo grande de pacientes do estadiamento 2 a 4, e a taxa de resposta com quimio-imuno foi de 33%. Então, qual é a hipótese desse estudo atual ongoing? O estudo ainda está em andamento, gente. A hipótese é: quimioterapia mais imunoterapia pode curar definitivamente um subgrupo específico de paciente
com preservação da função de órgão de câncer de laringe? Essa é a pergunta. O desenho de estudo estratificou e selecionou pacientes num subgrupo específico, estadiamento 2 e 3, através de imagem por RECIST, braço único, que incluía tratamento sistêmico com pembrolizumab, 200 miligramas, associado a cisplatina, 75 miligramas por metro quadrado, ou carbo, com UCD6, e docetaxel, com 75 miligramas por metro quadrado, a cada 3 semanas. Então, o que acontecia depois desse tratamento? Os pacientes eram avaliados após 2 ciclos. Aqueles que apresentassem resposta radiológica, e essa resposta poderia ser completa, parcial ou mesmo doença estável, eles receberiam mais 2 ciclos do tratamento de combinação de químio com imunoterapia. Após 4 ciclos, esses pacientes foram submetidos à biópsia da laringe, e aquele grupo de pacientes que apresentou resposta patológica completa receberam mais 4 ciclos de consolidação com a imunoterapia. Aqueles que não receberam resposta completa após 4 ciclos desse tratamento foram para a terapia local, que poderia ser radioterapia ou cirurgia, a escolha do investigador do estudo e do próprio paciente, que fazia parte do estudo. Como endpoints coprimários, temos aqui o controle da taxa de controle local, que aí é a resposta e controle de doença, que podia ser resposta completa, resposta parcial e sobrevida, e doença estável após 2 ciclos, e após 4 ciclos, taxa de resposta patológica completa pós-endoscopia e biópsia comprobatória. Desfechos secundários, segurança, taxa de preservação de laringe, sobrevida livre de recidiva e função da deglutição. A meta-análise foi feita, os dados estatísticos e a análise estatística foi feita pelo design de Bayesian. E aqui estão os resultados desse estudo. 24 pacientes, esse accrual ocorreu entre agosto de 2019 e dezembro de 2022, 62,5% deles eram estadiamento 3, sendo que 54,2% eram T3 e 16,7% eram N1. 23 foram elegíveis para os endpoints de eficácia e o controle da doença foi expressivamente importante. 100% dos pacientes responderam à terapia, com 74% apresentando alguma resposta objetiva e 52% apresentando resposta completa. A taxa de resposta patológica, até o momento, o estudo está em andamento, é de 77%, então, dos 22 pacientes, 17 com taxa patológica completa. 6 dos 17 pacientes tiveram recorrência ao longo de 4 meses depois da taxa de resposta completa patológica, e esses foram resgatados com laringé total. 5 pacientes continuam no estudo, estão bem, sem evidência de doença, com biópsia sendo realizada conforme o protocolo. 2 pacientes estão com resposta clínica completa, mas um deles saiu da avaliação do estudo porque perdeu o seguro e o outro mudou de estado, então eles não conseguem fazer a avaliação radiológica desses 2 pacientes e nem avaliação por biópsia, apenas o acompanhamento clínico e sem doença clínica detectada pelos seus médicos assistentes. O acompanhamento médio do estudo é de 17,2 meses. Então, a gente tem aqui um paciente que se recusou a fazer a laringé total, quando fez a recidiva precoce depois da resposta completa patológica. Esse paciente progrediu, acabou indo para a laringé total, seguida de rádio, recorrência loco-regional e chegou a falecer. Um outro paciente teve resposta patológica completa, recorrência precoce e foi tratado com radioterapia. 2 meses depois, esse paciente teve uma metástase pulmonar única e foi tratado com radiocirurgia.
e 2 pacientes estão em tratamento, ainda estão na fase de consolidação com a imunoterapia. Os eventos adversos encontrados foram 91% de fadiga, 79% de anemia, 45,8% diarreia, 41,6% de náusea, neutropenia grau 3 a 4, a 12%, 12,5%, anemia grau 3 ou 4, 8,3%. E 2 pacientes saíram do estudo devido à toxicidade. Para finalizar esse segundo estudo, então, sim, atingiu o objetivo primário com controle de doença em 100% dos pacientes que entraram no estudo, com resposta patológica completa em 77% dos pacientes avaliáveis, lembrando que 5 pacientes estão até o momento sem doença, com resposta patológica completa comprovada por exame de imagem e endoscopia. Deixa claro que, como o estudo apresentou recorrência, é importante o acompanhamento rigoroso com exame de imagem e endoscopia para esses pacientes, e não apenas o exame clínico. Ainda é precoce a gente falar dos dados atualizados de eficácia em função de deglutição, que devem ser apresentados na ESMO agora. Esses eram os 2 estudos. Comentários, Rafa, Milena, Luiz. Bom, então vamos lá. Eu acho que esses 2 estudos eles trazem para a gente, assim, primeiro, a tentativa de redução, né, uma redução da toxicidade aguda ou tardia relacionado tanto à cirurgia quanto à radioterapia, né? No segundo estudo, a gente evitando a cirurgia e no primeiro estudo, a gente limitando o campo da radioterapia. O segundo estudo, né, o que eu vejo é que a maioria dos pacientes acabou sendo resgatado com tratamento padrão, né? Então, uma minoria está em acompanhamento, sim, alguns pacientes podem ter resposta, porém, a gente tem sempre uma retaguarda aí de tratamento com um tratamento definitivo. E agora eles estão tentando, né, para HPV negativo também, a gente já vê isso no HPV positivo, uma intensificação de tratamento, seja por troca de droga menos tóxicas ou por seleção de doença também no HPV negativo. E o que eu vejo também a gente está trazendo a imuno para um cenário mais precoce, né? Definitivamente a imuno está ganhando espaço num cenário mais precoce. A gente já sabe da resposta no cenário metastático e recorrente, e agora a gente vem tendo essas taxas de respostas significativas na neoadjuvância, num cenário mais precoce. Milena e Luiz querem comentar alguma coisa? Fabiane quer fazer algum comentário? Eu acho que o que eu ia comentar é que eu acho que são bem-vindos esses estudos no sentido que eles fazem essa associação de quimio-imunoterapia para cabeça e pescoço, que eu acho que é uma coisa que a gente estava esperando faz tempo, né? A gente vê essa estratégia funcionar em outros tumores, né? Como a gente viu em pulmão, com taxas de resposta patológicas bem expressivas. Teve outros pôsteres que mostraram realmente, acho que tinha muito estudo de quimio-imuno, com combinações variadas e mostrando taxas de respostas completas. Eu não sei realmente se dá para a gente abrir mão da cirurgia nesse momento, mas Ainda acho bem que só tem oncologista aqui, né, Milena? tem cirurgião aqui, ó, tem cirurgião. Tem radioterapeuta, A Rafa tá aí, o André tá aí. A gente fechou o microfone de propósito. Não, mas tem os cirurgiões também, mas assim, eu não sei se a gente está pronto para isso, mas ó, o Leonardo está aqui também, então acho que os cirurgiões estão vendo. Eu acho que assim, acho que isso pode ser uma estratégia de seleção, acho que falta biomarcador, porque de fato, se tiver paciente, você pode tratar com quimio-imune e curar, acho excelente evitar uma cirurgia, mas a gente não sabe até que ponto, né? Esses que têm redução da doença, se eles não teriam um benefício maior de, por exemplo, você faz a quimio-imune, opera e não precisa fazer rádio depois, né? Então, acho que são estratégias a serem avaliadas, mas é ruim que a gente não tenha um direcionamento único da literatura e meio que cada um está estudando a sua casinha, né? Então, acho que a gente vai ter que pegar todos esses estudos e interpretar, mas acho que sim, a quimio e a imunoterapia acabam entrando num cenário mais precoce para cabeça e pescoço. Acho que esse é só o início, né? Esses dados são muito iniciais, mas estratégias para a gente ficar de olho no futuro. Isso eu acho que motiva mais animação e mais novos estudos, né? Acho que realmente
essa desintensificação, principalmente nesse perfil do paciente. A gente estava órfão também, né? Muito se falando em HPV positivo realmente, HPV negativo a gente sempre fica um pouco à margem, agora com perspectiva, especialmente com essa parte da imuno, né? A gente percebe que aparentemente quem tem um CPS mais alto é quem talvez vai angariar algum benefício maior, pelo menos em profundidade de resposta, mas se isso é sustentado a longo prazo, realmente hoje fica difícil a gente dizer, concordo contigo que é difícil a gente já de cara desintensificar ou abrir mão, né, da rádio ou da cirurgia como tratamento. Um detalhe no primeiro estudo da desintensificação do campo de rádio foi que, apesar de ter recorrido localmente mais no grupo de intervenção, aparentemente não recorreu no campo não irradiado, né? Então, pelo menos é um ponto aí que a gente ficaria tranquilo que o campo não irradiado não foi o problema da recorrência. Exatamente. Eu acho que bacana a gente rever essa questão que a imuno não é só para orofaringe HPV positivo, e a gente está trazendo ela, estudando os outros cenários, então, hipofaringe, laringe, língua, a gente precisa trazer cada vez mais esses estudos. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Fabiane. Fabiane, tchau. Bom compromisso. Gente, eu tenho que pegar um voo agora internacional. I'm sorry. Obrigada. Agora a gente vai dar continuidade. Vai ser Milena? Pode ser. Vamos lá. Então, eu queria agradecer o convite por estar aqui com vocês. Acho que é sempre muito bom ver as pessoas empolgadas com câncer de cabeça e pescoço. Obrigada, Rafaela, pelo convite. Então, como a Fabiana, eu vou comentar de 2 estudos. O primeiro é um estudo de inibição do PD-1 com cintilimab, mais quimioterapia de indução e quimio-radioterapia, versus a quimio de indução padrão e quimio-radioterapia para câncer de nasofaringe localmente avançado, um estudo contínuo, um estudo que foi conduzido na China. Então, a gente sabe que a maior parte desses pacientes tem doença localmente avançada, e o tratamento padrão, né, para esses pacientes é a quimioterapia de indução seguida de quimio-rádio, e um dos regimes aceitáveis, né, e recomendados é a associação de cisplatina e gemcitabina, lembrando isso no contexto de doença pouco diferenciada e EBV relacionado. Então, esses são os dados da publicação do New England, que meio que sacramentou essa conduta como sendo o padrão, e a gente tem esse incremento, né, de sobrevida livre de falha em 14%, mas mesmo assim a gente tem um percentual, né, de pacientes que acabam falhando a longo prazo. A gente tem dados, né, de doença metastática, em que a associação de imunoterapia com quimioterapia aumentou a sobrevida livre de progressão, e nesse estudo, né, do Toniparimab, também teve um pôster mostrando que esse dado se traduziu em ganho de sobrevida global. Então, é uma estratégia que faz algum sentido para câncer de nasofaringe e EBV relacionado. Nesse estudo, os pacientes que eram estádios 3A, 4A, excluindo doenças um pouco mais iniciais, menor risco, né? Então, T3, T4, N0 ou T3, N1, foram randomizados para fazer o cintilimab versus terapia padrão. Então, eles faziam a quimioterapia de indução padrão, que a gente já conhece, com ou sem o cintilimab, seguido de quimio-radioterapia por 2 ciclos, com IMRT, baseado em dados prévios também de estudos chineses. E aí, o endpoint primário foi a sobrevida livre de evento, e secundariamente sobrevida global e a recorrência, a doença sobrevida livre de recorrência loco-regional, assim como metástase à distância, toxicidade e biomarcadores e qualidade de vida. Então, a suposição estatística é que você teria uma diferença de 80% para 89%, estudo bicaudado, e foi planejado 417 pacientes no estudo, 425 foram alocados de 2018 a 2020, com follow-up mediano adequado, né, de 41 meses, e as análises foram por intenção de tratamento. E a idade mediana desses pacientes é 46 anos, como esperado, a maior parte do sexo masculino, quando a gente vai ver 95% carcinomas pouco diferenciados, e a maior parte deles T3 ou T4. Em relação à positividade linfonodal, a maior parte era N2, maior parte, né, 70% estadio 4A.
A gente vê que é um subgrupo, provavelmente um risco um pouco maior, então foi dosado o EBV DNA plasmático, então a gente vê uma mediana aí de 1.200, e a maior parte desses pacientes tinham expressão de PDL1 com CPS acima de 1, dos que foram testados, mas a gente tem aqui um grupo grande, né, de pacientes que, considerando aqui desse 80 de 210, 88 de 215, que não tiveram a testagem, a gente não sabe. Em relação, então, os pacientes faziam o tratamento e depois faziam a consolidação depois, então, esse compliance foi alto, 70% conseguiu completar essa terapia adjuvante, 10% por evento adverso, que eu acho que é importante a gente guardar. Em relação à quimio-radioterapia, independente do uso ou não da imunoterapia, o compliance foi igual, então acho que isso é um dado positivo, né, da factibilidade de se fazer esse tipo de combinação e não ter uma toxicidade associada. Em relação ao endpoint primário, o event-free survival foi positivo, a gente teve um hazard ratio de 0,59, foi de 76% para 86%, acho que a gente pensava talvez em ter um número um pouco mais ousado e mais alto para essa população, talvez o braço controle teve uma performance um pouquinho pior do que a gente viu nos outros estudos, mas lógico, não dá para comparar as populações, então esse dado de fato é positivo. Em relação à sobrevida livre de metástase, também a gente tem uma diferença, né, de 82% para 90%, e também menos recorrência loco-regional para os pacientes que receberam a imunoterapia. Em relação à sobrevida global, com esse segmento mediano de 40 meses, ainda não tem uma diferença estatisticamente significativa. Eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente está falando de um tratamento com intenção curativa. Então, pessoalmente, acho que se não tem diferença em sobrevida global, a gente não está pronto ainda para incorporar isso de maneira irrestrita na prática clínica. Aqui, curiosamente, os pacientes com volume de doença um pouquinho menor tiveram maior benefício, né, sugerindo maior benefício, mas acho que é uma análise de subgrupo, não dá para tirar muita conclusão, e esse benefício também não mudou pela característica do CPS, e aqui de novo, né, apesar de não ter destacado, vocês veem que quem tem EBV, as cópias menores que 4.000, também parece que tiveram maior benefício da imunoterapia, talvez tenha algum outro biomarcador associado que não foi muito bem explorado. Em relação às toxicidades, como esperado, a gente teve um pouco mais de toxicidades grau 3 e 4 para o grupo que recebeu a quimioimunoterapia, com uma maior taxa de descontinuação da quimioterapia, e acho que o mais importante é que não mudou a aderência à radioterapia, e a gente vê que, na realidade, as toxicidades são muito parecidas nos dois grupos. O que mudou mesmo foi o evento imunomediado para quem recebeu imunoterapia, sendo mais comum aqui o rash, como esperado, para um agente anti-PD1 e prurido. A qualidade de vida também muito parecida nos dois grupos, então a gente não teve ganho. Então, esse estudo ele sugere que a gente tenha um ganho, né, em termos de sobrevida livre de eventos para esses pacientes. Então, acho que é importante a gente acompanhar, né, o resultado de sobrevida global para ver se isso se tornaria um padrão no futuro. Então, como eu falei, a gente não tem esse benefício muito claro e acho que a gente tem que aguardar realmente esses dados de sobrevida a longo prazo. Então, mudando um pouco agora de assunto, né, e partindo para novos tratamentos, então esse é um estudo que eu achei bem interessante, né, é um dado de fase 1, então acho que a gente tem que olhar assim com muita cautela, mas é uma corte de expansão de um anticorpo bifuncional, que é um anti-EGFR e anti-TGF-beta, que é esse inibidor BCA-101, associado ao pembrolizumab para pacientes com câncer de cabeça e pescoço recorrente ou metastático. Então, essa estratégia, né, de TGF-beta, tem as TRAPs, a gente sabe que teve alguns estudos que não foram tão positivos, né, na verdade foram negativos, não mostraram esse benefício como a gente gostaria, mas a gente sabe que essa é uma via que está muito expressa nos tumores de cabeça e pescoço, e isso você permitiria, né, uma maior, se você conseguir fazer essa inibição, você ter uma mudança no microambiente tumoral e você aumentar essa expressão de EGFR. E, além disso, você teria uma maior ADCC, ativação de células NK, e isso também impediria a transição epitélio-mesenquimal, que a gente sabe que dá
problema no tratamento desses tumores e torna eles mais resistentes ao tratamento padrão. Então, o seu estudo de fase 1 padrão, de escalonamento de dose 3x3, que incluiu pacientes com múltiplos tumores, e aí aqui a gente vai comentar especificamente sobre os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que receberam associação do BCA-101 com o pembrolizumab. Então, o que eles viram, a princípio, não foi atingida a dose máxima tolerada, e nesse nível de dose que foi recomendado, tinha uma saturação total do EGFR. Então, essa população incluiu pacientes com cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe, tinham que fazer teste de P16 e CPS acima de 1, sem tratamento prévio. Era um estágio 2 de Simon padrão também, e eles aqui apresentaram os dados de 31 de 39 pacientes que foram reavaliáveis. Então, a idade mediana desses pacientes, 65 anos, maior parte do sexo masculino. A gente tem a orofaringe, HPV positivo, 12 pacientes, 6 negativos. Tem os 10 pacientes cavidade oral, 3 hipofaringe, 2 laringe, com CPS acima de 20, 45%, 76% com metástase à distância, e todos com bom performance status. Aqui a gente vê que é um agente anti-EGFR, então, como esperado, a maior parte teve racha quineiforme, fadiga e hipofosfatemia. A interrupção de dose aconteceu em 36% dos pacientes, 9% tiveram que descontinuar de forma permanente. Aqui, quando a gente vê a taxa de resposta, acho que talvez não chame tanto a atenção, né? Teve uma taxa de resposta de 48%, mas teve 3% de respostas completas, 45% de respostas parciais. E olhando separado, né, os pacientes que eram HPV positivos versus os negativos, eu acho que o dado que pelo menos me chamou a atenção foram esses pacientes com CPS acima de 20, com HPV negativo, com uma taxa de resposta de 80%. Então, acho que isso realmente foi uma coisa bem impactante, com uma resposta também de 65% nesses pacientes HPV negativos, e esses pacientes tiveram uma duração de resposta até que significativa. Lógico que eles estão fazendo imunoterapia junto, a gente não sabe em relação ao efeito sinérgico, mas é um dado que chama a atenção. Então, a gente vê aqui que, enquanto a mediana, né, de PFS para quem era HPV positivo foi de 1,4 meses, para essa população HPV negativa, né, que está em azul, são as setinhas, ela não foi atingida. Lógico, são números muito pequenos, é um estudo muito preliminar, mas que sugere realmente que talvez a gente tenha uma nova maneira de inibir o EGFR e que isso pode ser eficaz, principalmente nessa população que é a HPV negativa e que está em andamento no estudo randomizado, e a gente aguarda esses estudos futuros. Então, era isso que eu tinha para apresentar, e agora a gente vai para a discussão. Obrigada, Milena. Não, esse estudo realmente foi muito interessante, porque se a gente usar em consideração os dados que a gente tem, né, com o inibidor de EGFR que a gente tem, que é o cetuximab, associado à quimioterapia, né, numa população geral, sem dividir por HPV, com 5FU dá entre 40% e 50%. E mais ou menos essa faixa aí, um pouco mais com taxotere e cisplatina, quer dizer. É uma droga que aumenta a taxa de resposta, principalmente numa população que a gente sabe que é de pior prognóstico, que a gente tem que estudar profundamente, mas sem quimioterapia, né? O que é mais importante para mim é isso, porque é uma droga que a gente usa com o imuno e o anti-EGFR e a gente poupa o paciente de quimioterapia. Claro que tem seus efeitos colaterais, quem usa anti-EGFR sabe sobre essa questão do rash, da gente ter que fazer profilaxia e tratamento, mas eu acho que a gente que vai pegando, conforme o tempo de uso, a gente vai pegando a mão nesse tipo de tratamento, mas eu acho que a taxa de resposta é muito significativa. Eu acho que realmente é muito promissor e deixa a gente até empolgado. Luiz? Esse estudo me chamou muita atenção também com essa história do HPV positivo e do CPS, né? Acho que talvez esse seja um indicativo
do que talvez a gente iria priorizar de tratamento, mas obviamente que ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. Agora, me preocupou foi essa toxicidade grau 3 que ele apresentou, de hemorragia taqueal, de talvez ter mais eventos de pericardite, que por ser tudo muito novo, acho que quando for realmente ficar nos estudos aí de fase 2, fase 3, isso chame mais atenção, né? E até vem alguns desfechos aí não tão esperados, já que no fase 1 já foi tão expressivo aí, né? Chamando a atenção desses eventos. Acho que ainda é uma droga muito nova e a gente ainda vai sentir muito como é que vai ser esses desfechos aí de toxicidade a longo prazo também, né? Em relação ao estudo do Sintilimab, quando eu comecei a assistir a apresentação, eu fiquei bem animado, especialmente vendo do perfil de pacientes, né? Só que sem esse benefício sobre a vida global, acho que vai ser difícil a gente ainda considerar como uma mudança de paradigma, apesar de eu achar que talvez esteja se encaminhando para isso, né? A imuno já mostrou um benefício no contexto metastático, talvez a gente trazer isso para adiante traga, de fato, algum benefício, mas esperar que essa sobrevida global ajude a gente a se empolgar um pouquinho mais, né, para começar a utilizar. Bom, com a avançada hora, vamos Luiz, para os seus 2 últimos abstracts. Vamos lá, eu queria primeiro agradecer o convite, parabenizar você, Rafaela, pela organização e pela seleção das apresentações, que realmente os artigos foram, acho que dos mais relevantes aí da ASCO para cabeça e pescoço. A gente vai apresentar duas apresentações que foram de doença mais inicial em nasofaringe. Os chineses, para variar, tomando a frente dessa avaliação, acho que também por ser muito endêmico lá, né, a quantidade de casos, acho que em nenhum canto a gente conseguiria fazer um trabalho grande, por exemplo, aqui no Ocidente. O primeiro deles vai ser sobre a terapia concorrente de quimio-radioterapia seguida terapia adjuvante. A gente já tem como base aí o 5-fluoracil com cisplatina e foi comparado aí com o tratamento adjuvante de cisplatina com gemcitabina para aqueles pacientes de mais alto risco N2 e N3. Um estudo de fase 3 controlado, multicêntrico, aberto, e que já era sabido que tem um benefício aí da cisplatina com gemcitabina em termos de recorrência e doença metastática no carcinoma nasofaringe comparado à cisplatina com fluoracil, com um HR de 0,55 e mantendo o P significativo, e que o tratamento de indução, que hoje a gente entende como sendo talvez o tratamento mais adequado para esse paciente de alto risco, também demonstrou um benefício em sobrevida livre de progressão, e com isso foi imaginado o que é que seria em posição ele tomaria nesse contexto adjuvante. Até então, o tratamento padrão a gente tem como sendo o clássico cisplatina com fluoracil na adjuvância após radioterapia e cisplatina, e o desenho de estudo foram inclusos pacientes aí com o subtipo não queratinizante, né, tanto especialmente os mal diferenciados, a gente vai ver adiante, pacientes que tinham a doença linfonodal avançada, como já era esperado, e foram randomizados de 1 para 2 braços. Um que foi o braço padrão de cisplatina com fluoracil, aos moldes que a gente já conhece, com intervalos a cada 4 semanas por 3 ciclos após o final da radioterapia. Enquanto que o braço de intervenção foi após a quimio-radioterapia com as doses padrões, foram seguidos de 3 ciclos de terapia adjuvante com cisplatina e gemcitabina a cada 3 semanas, também por 3 ciclos após o final da radioterapia. Entendendo também que o início do tratamento adjuvante foi em torno de 4 semanas, que já tinha um background de que 4 semanas seria melhor do que 12 semanas para fazer o tratamento. Sobrevida livre de progressão em 3 anos foi o endpoint primário, enquanto que os endpoints secundários foram sobrevida global, sobrevida livre de recorrência local, sobrevida livre de recorrência de doença metastática à distância, taxa de resposta no curto prazo e segurança. Os pacientes foram randomizados em 2 grupos, foram mais ou menos 120 pacientes em cada grupo, sendo que 117 mais ou menos iniciaram o tratamento de quimio-radioterapia e no final o tratamento adjuvante, 103 fizeram no grupo cisplatina com Genza e 113 no grupo de cisplatina com fluoracil, sendo que a maioria acabou terminando o tratamento e a maioria conseguiu fazer pelo menos 2 ciclos desse tratamento adjuvante em ambos os grupos.
Se a gente for ver, a maior casuística era de pacientes com não queratinizante realmente mal diferenciado, tinha em torno de 40% de pacientes com o Epstein-Barr com mais de 2.000 cópias, que a gente tem como sendo realmente doenças de um pior prognóstico. A maioria eram T3 e tinha um componente de aproximadamente 40% de pacientes N3. Em termos do endpoint primário, sobrevida livre de progressão em 3 anos, alcançou o benefício, foi uma diferença absoluta em torno de 12% entre o grupo de cisplatina com Genzar frente à cisplatina com fluoracil, 71% para o grupo controle, 83% para o grupo de intervenção, com P significativo, a gente vê bem a abertura das curvas, né? Foi uma redução de risco aí em torno de 46%. Já em termos de sobrevida global, a gente não teve diferença, então, aparentemente, não foi inferior em termos de sobrevida global. E nos outros endpoints secundários, sobrevida livre de recorrência à distância foi em torno de 20% para o grupo cisplatino-fluoracil, em torno de 10% para a cisplatina com Genzar, aí metade dos casos em termos absolutos, com uma clara separação das curvas e um HR com redução de risco de 50%. Enquanto que a falha de doença locorregional também foi maior no grupo controle frente ao grupo de intervenção, também com HR bem significativo e uma clara distanciamento das curvas, né? Então, a gente entende realmente que nesses benefícios, cisplatina com Genzar novamente demonstrando aí o seu benefício. Em termos de taxa de resposta global, não teve diferença, e também em termos de falha de controle aí do DNA do Epstein-Barr também ficou semelhante entre ambos os grupos, sem diferença estatística. O que chama a atenção é a toxicidade, como era esperado, cisplatina com Genzar teve uma maior mielotoxicidade, mas nada muito diferente também do que já era esperado e que a gente já tenha conhecimento de manejo, mas foi quase o dobro aí de toxicidade com neutropenia, sendo que um paciente morreu por infecção neutropênica no grupo de intervenção, mas sem outros comemorativos de aumento de intercorrências com neutropenia febril. Então, minhas impressões pessoais é que, de fato, o GC adjuvante ele é superior à cisplatina com fluoracil em termos de sobrevida livre de progressão em 3 anos, mas sem um benefício em sobrevida global. Como já é uma terapia que a gente usa bastante, é uma toxicidade manejável, é conhecida, a gente entende esses componentes de neutropenia e já sabe conduzir bem. O estudo ele teve uma boa representatividade do que seria o cenário desse paciente de alto risco, então a gente tem que dar para fazer uma aplicação clínica. A questão só é que cenário que a gente colocaria eles hoje em dia, né? Já que a gente tem o entendimento que nessas doenças de mais alto risco, a gente tenderia a fazer essa quimioterapia antes da quimio e radioterapia, entendendo todos os contextos aí de condições de fazer o tratamento, melhor tolerabilidade e talvez um benefício realmente claro, como já foi visto no estudo anterior apresentado na neoadjuvância. O segundo estudo é uma quimioterapia de indução com radioterapia sozinha versus a quimio-radioterapia padrão aí de cisplatina na doença localmente avançada, nessa tentativa também de tentar descalonar esse tratamento local e as toxicidades relacionadas aí a um eventual quimio-radioterapia que é feita. Esse estudo foi feito com a quimioterapia de indução aí com cisplatina e Genzar, chamou a atenção de 2 ciclos aqui, ao contrário que normalmente a gente faz com 3 ciclos, com as doses relativamente padrão, e a dose de radioterapia também esperada para esse cenário, com um padrão do IMRT. Já o grupo controle foi com a quimioterapia semanal de cisplatina, concomitante com o tratamento da radioterapia. Novamente, teve uma maior representação, teve a representação exclusiva dos pacientes não queratinizantes, com uma doença locorregional avançada, com linfonodo positivo N2 e N3, mas também componente de doença T3 e T4 que fossem N0 ou N1. Os pacientes com endpoint primário nesse estudo foram sobrevida livre de falha ao tratamento em 2 anos, com a margem de não inferioridade de 10%. Eles foram recrutados entre 2015 e 2019, então a gente entende o porquê dessa seleção do grupo controle também, já que nessa ocasião a gente ainda não tinha esse dado final do tratamento neoadjuvante. Foram analisados os dados agora em dezembro de 2023 e apresentados agora na ASCO desse ano. Foram aproximadamente 125 pacientes em cada grupo que foram selecionados para avaliação de intenção de tratamento, e a gente percebe que a grande maioria dos pacientes, eles foram em torno de 90% de T3 e T4, então doença T localmente avançada, e a maioria ficou em linfonodos N1 e N2.
Em termos de sobrevida livre de falha ao tratamento, que foi o endpoint primário em 2 anos, não teve diferença, ficou entre 90% versus 86%, com a diferença de 3,9% e bem abaixo daqueles 10% também para considerar de não inferioridade, e em 5 anos também semelhantes em termos de sobrevida livre de falha ao tratamento. E nenhum desses outros eventos, em termos de sobrevida, como a gente falou, sobrevida global, sobrevida livre de recorrência local-regional ou doença metastática à distância, teve diferença com significância estatística. Então, os 2 tratamentos realmente, aparentemente, seriam, o tratamento de intervenção seria não inferior ao tratamento padrão aí de quimio e radioterapia. O que chama a atenção é que, apesar de ter numericamente, percentualmente também um número maior de doença local-regional em recorrência no grupo que foi feito a quimioterapia de indução, não houve diferença estatística comparada ao tratamento de quimio-radioterapia. Da mesma forma, em termos de doença metastática, apesar da doença com tratamento de quimio-rádio definitiva ter apresentado mais doença à distância, também não houve diferença estatística entre os 2 grupos. E também em termos de tratamento que foi feito após o momento da recorrência, a maioria acabou recebendo o tratamento medicamentoso e também aparentemente sem diferença estatística entre os 2 grupos. O que chama a atenção é também que uma taxa de resposta global foi semelhante entre os 2 estudos, com a maioria dos casos aí com a resposta completa, mas também sem significância estatística, com a primeira avaliação aí após 3 meses do tratamento da rádio. Em termos de toxicidade, a gente percebe que toxicidade grau 3 foi maior no grupo de quimio e radioterapia, então talvez seja isso que leve a gente a considerar essa quimioterapia de indução também como sendo uma opção de tratamento interessante, visto que foi uma toxicidade menor, com menos 20%, principalmente em termos de mielotoxicidade, náuseas e vômitos, comparado ao grupo controle. Em termos de qualidade de vida também, a qualidade de vida global e as outras avaliações, tanto de sintomas clínicos quanto os outros scores de avaliação em qualidade de vida também favoreceram um grupo de tratamento com indução e seguido de radioterapia isolada. Então, as conclusões dos autores foi que a quimioterapia de indução seguida de MRT sozinho foi não inferior ao tratamento concorrente de quimioterapia e radioterapia, já para sobrevida livre de falha ao tratamento em 3 anos, exibiu menos toxicidade grau 3 com melhor qualidade de vida, que essa pode ser uma alternativa para esses pacientes com indicação de tratamento definitivo local. E foi o primeiro estudo, fase 3, aí, de platina livre concomitante à radioterapia. As nossas impressões é que as limitações foram o grupo controle tratado com quimio e rádio como tratamento braço padrão. Obviamente que a gente entende as limitações à época da randomização e hoje a gente já percebe que o tratamento padrão consideraria essa quimioterapia neoadjuvante, então hoje difícil a gente considerar isso como sendo uma abordagem padrão. Limitação para a quimioterapia de indução foram aproximadamente 2 ciclos no grupo de intervenção. Então, a gente teve aquela dose e intensidade de cisplatina menor do que 200, que seria aquele componente que a gente entende como sendo importante para a nossa resposta. Ficou em 160 mg por metro quadrado, já que foram só 2 ciclos. Foi um estudo de centro único também, que dificulta a gente entender se essa replicação para outros centros ou na prática isso vai ter um benefício. Talvez o que levasse a gente a ter uma resposta melhor sobre essa desintensificação da quimio e rádio, da retirada da quimio durante a fase concomitante de radioterapia, se a gente tivesse realmente um tratamento hoje considerado como padrão, né? Grupo padrão de quimioterapia de indução, seguido de quimio e radioterapia, versus o tratamento como foi feito no estudo, mas com um tratamento de 3 ciclos, que seria o básico que a gente entende hoje, seguido com o protocolo de IMRT. Obrigada, Luiz. Quer acrescentar alguma coisa, Milena, nos 2 estudos? Acho que os comentários do Luiz foram bem pertinentes, eu concordo. Eu acho que, na realidade, esses estudos são muito pouco aplicáveis à prática clínica, né? Dados os dados dos estudos anteriores. Acho que o primeiro estudo fica como uma opção, se o paciente não tiver feito indução por algum motivo e aparecer depois da quimio-rádio, desconsiderar essa estratégia, né? Mas acho que talvez o timing de concepção dos estudos não foi mais antigo do que o que a gente andou na literatura, né? Então, acho que é essa impressão que fica olhando. Mas, pessoalmente, acho que depois dessa ASCO não vai mudar muita coisa em relação ao tratamento da nasofaringe.
Os chineses vêm com força, né? Assim, impressionante, porque lá é endêmico. Mas eu fico imaginando, né? A gente antigamente que a gente fazia muito al-Sarraf, né? Que os pacientes faziam quimio e rádio seguido de adjuvância, que pelo menos nos pacientes que eu via, né? Muito poucos conseguiam ir para a adjuvância, né? Então a sensação de um paciente que faz quimio-radioterapia, eu acho que é atropelado por um caminhão. Aí depois você vem com um trem para terminar. Então, assim, eu acho que a gente ganhou muito com a vinda, né, da neoadjuvância. A gente usa a neoadjuvância. Apesar do estudo, a gente sabe que o queratinizante tem um prognóstico pior. No estudo do GENSIS, eles não incluem, mas a gente faz a gencitabina com a cisplatina. Então, eu também acho que esses estudos são pouco aplicáveis na nossa prática. Mas o que vai ser muito aplicável agora na nossa prática, eu queria agradecer a presença aqui do Humberto, que é patologista da rede, maravilhoso, que abandonou o Rio de Janeiro e foi para São Paulo. Sinto muito a sua falta, Humberto. E da Mariana, que agora a gente vai conseguir pesquisar EBV, HPV, tudo que a gente quiser, porque a gente tem uma nova patologia e eles vieram aqui para falar para a gente rapidinho, são só 3 slides, por favor, não saiam, sobre a nova patologia da rede. Vou deixar a Mari falar, porque ela que é a coordenadora do Laboratório de Patologia Molecular, e eu acho que tem gente que não conhece ela, então acho que é uma boa oportunidade para o pessoal conhecer a Mari, que vai... É que eu não podia deixar de falar com você, querido. Ah! Saudade, Rafa. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Mariana, da Patologia. Prazer estar aqui. A ideia é a gente conversar rapidamente, mostrar, né, compartilhar a felicidade que a patologia está, né, em começar esse projeto, que é, né, ter o laboratório de patologia molecular centralizado da Redditor. Então, a gente mostrar o que a gente está fazendo rapidamente, o que a gente vai poder fazer também. É um laboratório que foi criado com essa junção, né, do investimento tanto da Redditor quanto do IDOR. Então, foi um investimento bem grande aqui, da ordem de 30 milhões de reais. A gente está aqui já nesse predinho aqui no Jabaquara, que é uma área inteira dedicada à molecular. Então, a ideia é ser esse centro que vai integrar tanto a parte da rotina diagnóstica, quanto também a parte da pesquisa do IDOR. E vai poder dar suporte aos hospitais e clínicas da Redditor, né, nacionalmente. Acho que são muitas vantagens que a gente pode descrever em ter, né, esse laboratório central, principalmente que a gente vai poder analisar as amostras a gente mesmo no laboratório, então a gente vai poder discutir os achados, discutir as indicações, ter esses dados, né, fazer os nossos bancos, então a gente vai poder, né, lidar com esse tipo de informação e agregar esses dados com os pacientes da Redditor. Aqui já são fotos reais de hoje, né, como a gente está ali no laboratório, então estou terminando de montar tudo, as validações começando, para a gente poder já, né, aí apresentar os fluxos mesmo operacionais das amostras. A ideia é que a gente tenha um portfólio que passe pelas diferentes etapas da jornada do paciente oncológico, né, dos tipos de testes que são necessários para o acompanhamento desses pacientes, e aí, tanto no cenário dos tumores sólidos, testes germinativos, testes de biópsia líquida, aqui no contexto da hemato também. Aqui, se a gente está falando nesse fórum muito dos tumores sólidos, então, painéis gênicos aplicados, painéis gênicos amplos, com carga computacional, estabilidade microsatélite, pesquisa também de metilação, expressão gênica. Então, a ideia, pelos equipamentos que foram adquiridos, né, e pela capacidade do laboratório, que a gente pode fazer uma grande, né, assim, uma grande quantidade de diferentes testes. Então, a ideia agora é a gente ir aplicando tudo isso, claro, né, dependendo da demanda de cada especialidade, e aí, em breve, em cada reunião, a gente vai, né, passando de maneira aplicada as indicações e os caminhos que essas amostras devem seguir. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. E Humberto, se também participa. Queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta para vocês, porque eu vi vocês falando bastante de testes moleculares, mas a gente vai conseguir fazer o DNA viral do EBV e do HPV? Porque acho que para cabeça e pescoço isso é bem importante. E do EBV a gente não faz em nenhum lugar no Brasil. E do HPV, eu não falei, o Glenn Hanna apresentou uns dados bem interessantes também em relação a pacientes que negativam e não recidivam, né? Sim. Acho que para a gente, na prática clínica, seria legal. Hoje, com a amostra parafinada, a gente tem feito as hibridizações in situ, né? A gente até olhou esse trial que foi apresentado, foi baseado nesse mesmo
kit que a gente usa, que é o da Ventana, da Roche, infelizmente é um kit que está sendo descontinuado pela Ventana no Brasil. Inclusive, ele já não vende nesse momento. Então, a gente está usando o que tem de restante e a gente está nessa necessidade de migrar as plataformas. Mas isso é para biópsia líquida, viu? Não é Não, aí você tecido. falou circular. Eu tô falando por isso que eu falei, tecido. Então, tecido, a gente já está numa briga com tecido. Então, a gente, imagina, o tecido está um desafio da gente padronizar a hibridização para ter um substituto da hibridização. Tem algumas opções no mercado de extração de DNA da parafina e fazer a testagem. Então, a gente vai apresentar quais vão ser os testes. E de biópsia líquida vai entrar no pipeline, ainda não está desenhado, mas a gente certamente tem a capacidade de parque tecnológico para isso. Aí é desenhar e buscar soluções mesmo. Já e vamos aí, entregar o necessidade... desenho, né? Já vamos pedir. Oi? Vamos pedir, a gente... já vamos fazer Já o tô projeto pedindo. e pedir. Então, já vamos botar na ordem ali de priorização. E aí são muitos testes para começar, e eu acho que o começo torna esse desafio, né, de priorizar realmente as demandas, mas em relação à estrutura de parque tecnológico, é possível mesmo, né? A questão vai ser desenhar e ver os testes mais aplicados, os kits que existem, ou se a gente vai ter que desenhar os nossos próprios, né, marcadores. Né? E a gente vai conseguir mandar daqui de Recife? Vai. A ideia é sim, Ótimo. que seja... A ideia é que a breve rede vai ter uma... Brasil, né? Então, a ideia é que seja a gente Brasil, em breve trabalha com vai o ter serviço único. vai ter uma reunião nacional da oncologia que a gente vai poder entrar mais nos detalhes operacionais. Perfeito. Ainda bem que terminou a reunião assim, que depois da minha apresentação, pelo menos é a melhor mudança de conduta da gente agora, né? Olha, então, assim, muito obrigada. Queria realmente agradecer de coração, Milena. Luiz, foi muito bacana. Desculpa qualquer desorganização da minha parte de Foi organização. tudo ótimo. E agradeço a todos que estiveram aqui até essa hora, 9h30 da noite. Para cabeça e pescoço, eu achei um fórum até interessante. Chegamos a mais de 40 pessoas. Geralmente é um tema que até lá na ASCO fica cheio de cadeiras sobrando. É um prazer estar aqui falando do pós-ASCO da Oncodó, ainda mais com pessoas que eu admiro profundamente. E ainda falar com o Humberto já é um plus. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite, Rafa. Obrigado. Boa noite, gente. Até Boa mais. noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.